Um ótimo dia para você. Passou bem o feriado? Então vamos juntos falar da nossa paixão. Pô, Azevedo, eu não passei bem. O Vasco empatou com o Operário. Não jogou bem. Ok, concordo com você. Mas vamos debater esse empate, vamos falar do jogo com o Palmeiras e, claro, da declaração do técnico Felipe sobre o Capasso, porque é o tema que está dominando os grupos de vascaínos, redes sociais, a galera está direto opinando sobre o que disse o técnico Felipe Loureiro. Bom, antes de começar nesse tema, falar sobre o balanço, né? Porque muita gente opinou também nas redes sociais, né, nos grupos de WhatsApp, enfim, e eu fui procurar a palavra de especialistas, né, sobre essa questão. Todos muito preocupados com os números, porque eles são realmente preocupantes. Eles não indicam um cenário positivo a curto, médio prazo para o Vasco, a longo, quem sabe, mas também todos com quem conversei falaram a mesma coisa. Olha, difícil você analisar quando os dados não foram ainda auditados. O Vasco promete até o dia 30 de junho fazer isso, né? Ter uma auditoria independente e o Conselho Fiscal dando parecer. Nada disso aconteceu. Um balanço apresentado em apenas 4 páginas. Muito pobre. O Vasco fez, me parece, não um balanço, sim um relatório. E isso, para mim, é muito pobre, até para poder identificar e conseguir conversar mais com os especialistas. Vou aguardar. Então, até o dia 30 de junho. E espero que o Vasco saiba o que está fazendo, né? O seu departamento financeiro, o CFO, o CEO, enfim, porque a gente está falando de entrega de documentos sérios. Não estamos falando de uma entrega de um papel qualquer. Bom, empate ontem lá em Ponta Grossa, 1-1. Como resultado, ok, empatar fora de casa, jogo de ida, decide dia 20 de maio em São Januário, lá do torcedor que sempre acompanha o Vasco. Ok. Campo muito ruim, dificultou demais as ações, ok. Nuno fez um belo gol, ok. Esforçou, ok. Lucas Freitas fez uma partida, ok. E mais nada. Não vimos um Vasco com vontade, não vimos um Vasco com desejo, com fome, querendo vencer o seu adversário. Vimos um Vasco com enormes dificuldades, tentando buscar o Verratti em velocidade quando o Verratti não é um jogador de velocidade. E esperava que o Felipe tivesse feito algumas mudanças na equipe antes, intervalo, 15 minutos, 20, 25, 30 no máximo, queimar a 5ª alteração, para oxigenar o time e já pensar na frente. Tem jogo com o Palmeiras domingo, depois tem viagem para a Venezuela, Puerto Cabello, tem jogo com Vitória em Salvador, tem Lanús na Argentina. Sequência pesada e que precisa de descanso. Mas ele fez a opção de ir tirando aos poucos e tirou alguns até tardiamente. O Verratti, por exemplo, nem saiu. Bom, como resultado, 1-1, ok, empatar fora de casa. Agora, como desempenho, muito ruim. De novo, repito, o problema do Vasco não é só o treinador. Mudou o Fábio Carille, veio o Felipe, amanhã vem o Fernando Diniz, depois vem o João, o Manuel. Não é o problema só o técnico. Os jogadores também são problemas para o Vasco, porque eles não estão desempenhando. Tem jogador que não desempenha mais há algum tempo, ou nem tem a condição de desempenhar no Vasco. Você sabe, você faz o seu juízo de valor. Deixa eu entrar nesse assunto do Felipe com o Capasso. Antes de eu botar até a foto do Capasso, o Felipe foi perguntado pelo Lineker Beyond, do canal A Hora do Vasco, sobre as oportunidades que o Capasso não tem, né? Ele achava, o Lineker, que inclusive era o Carille, o cara que bloqueava isso, apesar do Carille já ter dito numa entrevista até que não, isso foi uma decisão da diretoria e tal, da qual o Felipe faz parte. Ele está interinamente ou provisoriamente como técnico do Vasco. Ele não é o técnico, ele está técnico do Vasco. Que, aliás, eu não consigo entender por que não foi o Luizinho Quintanilha, que é da Comissão Técnica Permanente, o escolhido. Mas, enfim, uma opção do presidente Pedrinho. E o Felipe ontem... Felipe, que é uma pessoa que nunca foi muito habilidosa, né, na hora da entrevista, é uma pessoa que gosta da entrevista, é um cara sempre muito na dele. Poucas entrevistas o Felipe deu na carreira, não gostava muito do dia a dia de lidar com a imprensa, não tinha muito saco, assim, é o jeitão dele, a gente tem que respeitar. Mas assim, ontem, quando ele foi perguntado pelo Lineker sobre o Capasso, as poucas chances, e por que ele não tinha chance, ele falou, olha, futebol é feito de escolhas, e eu não conto com ele, não faz parte do grupo, e se você gosta dele, citando o Lineker, se você, repórter, gosta dele e tal, eu não gosto. Cara, assim, eu acho que na vida a gente tem que saber o limite de tudo. A função que hoje exerce o Felipe, e que amanhã ele vai voltar a exercer, que é diretor,
ele não pode depreciar um ativo do Vasco. Por mais que ele pense isso. Pô, mas ele foi sincero. Quem fala a verdade não merece castigo. Não é questão de verdade. Aí o Capasso botou essa foto aqui para provocar, que aliás tem sido uma especialidade do Capasso. Provocar. O Vasco quando empata ou perde, já chamei a atenção para isso aqui, ele faz isso, ele bota fotos dele na rede social com algum momento do Vasco, tipo, pô, eu tô aqui, os caras que não querem me usar. Tanto que os jogadores são contra o Capasso. Eu não estou dizendo em nenhum momento que o Capasso tem que voltar. Só que o Felipe fez ontem foi jogar o Capasso, as traças, para o mercado. Ou seja, esse ativo que o Vasco pagou 2 milhões de dólares, esquece. O Vasco perdeu 2 milhões de dólares com o Capasso. Se tecnicamente ele deixa a desejar, se ele falhou em jogos contra o Flamengo, se ele falhou em outros jogos, ok, essa é uma outra discussão. Agora o chefe, o comandante, depreciar e expor a depreciação ao mercado, meu irmão, ó, tem esse produto aqui, tá uma M, se você quiser levar, leva, senão ele vai ficar aqui encostado até a hora que ele apodrecer e eu jogar ele no lixo. Foi isso que foi feito. A habilidade que sobrava ao Felipe dentro de campo falta ao mesmo nas palavras. Ele não soube utilizar as palavras para a função que ele exerce, referindo-se a um ativo do clube, a um jogador que é do clube. Se ele não fosse mais do clube, o Vasco negociou, emprestou, vendeu, ele poderia dizer o que ele quisesse. Olha, não pertence mais ao Vasco, eu não gostava dele, ele não treinava, ele estava fora de forma, ele provocava os atletas, os companheiros não gostavam dele, ponto. Mas ele ainda está no Vasco. Ele está sob contrato. Você não vai mais utilizá-lo, porém você está colocando ele para o mercado. E da forma como ele foi colocado, aí o Felipe driblou o goleiro e isolou a bola. Acho que o Vasco não virá a público através do Pedrinho, né, que é o presidente, para se desculpar. Até porque imagino que seja um pensamento interno e não há nenhum mal nisso. O externar esse pensamento é que coloca o atleta, que é um ativo do Vasco, largado. Como é que o Vasco vai recuperar o investimento? Já dá como perdido? Não é um bom negócio. Enfim, domingo tem jogo com o Palmeiras, lá em Brasília, e o Vasco vai com força máxima. E quanto ao Puerto Cabello? Vai poupar alguém? Se o Vasco acertar com o treinador hoje, ele já assume domingo? Tem algumas perguntas que estão sem respostas. Fato é que o Vasco, mais uma vez, não fez uma boa partida. Isso tem que cair na conta dos jogadores. Eles precisam responder também por isso. Então eu estou fazendo esse comentário aqui, não é em cima desse jogo. A gente pode falar sobre o Vasco, porque isso aí, o retrato desse jogo hoje é o retrato do Vasco nos últimos tempos, não é? Salvo um joguinho ou outro que sai do contexto, mas o Vasco não tem um elenco adequado para se jogar uma competição, não é? Eu vejo, por exemplo, a carência de jogadores de velocidade, carência de jogadores de meio campo. O Vasco, num elenco de 33 jogadores, não tem um jogador veloz e só tem 2 armadores. Um é o Paê, limitadíssimo, né? Já quase indo embora do Vasco, e o Felipe Coutinho, que se arrasta. Então, eu te pergunto, Hélio, se o Vasco tem um atacante que fora da área é um peixe fora d'água. O Verratti não sabe dominar uma bola, ele não sabe dar um passe. O Verratti é um lutador, é um finalizador, um jogador que, principalmente com a cabeça, não é nem com os pés. Então, se ele é um jogador de cabeceios, não adianta você cruzar a bola para ele de frente. As bolas, no mínimo, para o Verratti ter algum tipo de chance, são bolas laterais. E, para isso, tem que partir mais pelo lateral de um lado, e assim como a maioria dos cruzamentos do gol do Vasco, para o Verratti dentro da área, são do Piton. Porque o Paulo Henrique, o titular da posição, é um cavalo. Fisicamente, é um jogador talvez dos melhores que tem aí no momento, mas com muitas dificuldades na hora de cruzar uma bola, não é? Então, isso aí passa por treinamentos, repetições, e às vezes o jogador tem que ter paciência, e às vezes não tem. Eu não estou dizendo que o Paulo Henrique é um pereba, muito pelo contrário, é um dos melhores jogadores que o Vasco tem. Verdade. Então, o que a gente sabe do Vasco? Um excelente goleiro, o Léo Jardim, um finalizador da melhor qualidade, que é o Verratti, dentro da área, repito, fora da área, o Verratti é uma piada, a não ser em faltas laterais e escanteios defensivos. Que aí ele volta para fazer uma espécie de um zagueiro,
para tirar a bola. Agora eu te pergunto, qual a jogada de contra-ataque? Qual a jogada de velocidade, por exemplo, que o Verratti pode participar? Não, jogador pesado, já veterano. E no elenco do Vasco? Ainda bem que veio o menino Nuno Moreira. É um jogador de boa qualidade, habilidoso, mas que ainda carece de um melhor entrosamento no time do Vasco. E o meio-campo? Cadê o meio-campo do Vasco? Não arma nada. Então fica difícil, Hélio, um elenco muito mal montado, limitadíssimo, e que vai ficar essa rotatividade, entra técnico, sai técnico. Aí eu te pergunto, é o Fernando Diniz o cara indicado para vir com essa filosofia dele de toquinhos de bola, com esses jogadores que o Vasco tem no sistema defensivo? Sair jogando lá. Pelo amor de Deus, vai matar o torcedor do Vasco. Os poucos que ainda conseguem resistir a essa desgraça, vai morrer tudo do coração. Vai diminuir muito a torcida do Vasco, que já vem diminuindo ao longo dos anos, apesar de continuar ainda sendo uma torcida gigantesca, porque sempre teve milhões e milhões de torcedores. Mas, com esse time aí, Wellington, não preciso nem ter visto o jogo hoje. Por quê? Esse é o retrato, infelizmente, de alguns anos e anos e anos e anos, que é uma repetição. Vários rebaixamentos, entra uma SAF que foi uma desgraça na história do Vasco, e pior do que isso, troca técnico, entra técnico, e o time continua uma porcaria. Esse é que é o detalhe. Eu digo porcaria, não é no sentido de ser o pior time do campeonato, mas também não é o 8º melhor elenco do campeonato. Isso é conversa do Pedrinho, isso é conversa para boi dormir. É um time pura e simplesmente para não ser rebaixado. Mais do que isso, tem chance? Tem. E brigar em torneios. No meio da tabela. Ele tem torneios. Ele tem chance, uma Copa do Brasil. Vamos lembrar que 2 anos atrás, o Vasco, se não fosse aquele gol do Hulk, acertar uma pancada lá na gaveta, o Vasco ia ir para a final, ganhando todos os jogos no pênalti. Isso é um torneio. Agora, um campeonato brasileiro, que é de ida e volta, 38 jogos, é campeonato de times regulares, de grande elenco, é um campeonato a longo prazo. E aí, o Vasco não tem time para ganhar porcaria nenhuma. Pode ganhar, repito, torneios. Copa do Brasil, Sul-Americana, isso pode. Agora, Campeonato Brasileiro é do meio da tabela para baixo. Então é isso aí, torcedor vascaíno. Que situação complicada essa aí, né? Que aconteceu após a partida entre Operário 1 Vasco 1 pela Copa do Brasil, né? O técnico Felipe, né? Técnico temporariamente, né? Ele foi técnico na partida, né? Enquanto o Vasco ainda não conseguiu contratar um treinador para sua equipe. E foi muito infeliz, né, a fala dele, da forma que ele falou sobre o Capasso, né? Daí eu ficava até imaginando de que quando o Carille fosse demitido, que o Capasso poderia ter uma oportunidade. Acho que até ele mesmo esperava isso, porque ele teve proposta para sair do Vasco, para receber o mesmo valor de salário, e ele não aceitou. E eu sempre achei que após o Carille ser demitido, ele iria ser reintegrado ao grupo e ter oportunidade, né? Que não dava mais para aturar as falhas defensivas que o Vasco estava tendo com os seus zagueiros. Mas, pelo visto, o jogador não faz parte do plano nem da diretoria, né? Não só do Fábio Carille, né? Então, talvez aí o Fábio Carille poderia até, talvez, pensar em utilizar o atleta, mas acho que essa ordem vinha da diretoria mesmo, de não utilizar o jogador. Então, é complicado, e como o Fábio Azevedo falou aí no vídeo, o Vasco perde esses 2 milhões de dólares, porque agora qualquer clube que for querer negociar com o Vasco vai chutar um valor muito abaixo, né? Para pedir aí para liberar o atleta. E o Vasco sai no prejuízo com isso. Quero a sua opinião nos comentários. Não se esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.